E aí, gente, pelo segundo ano consecutivo, estamos aqui fazendo a revisão para o vestibular de Medicina do Sertão. A prova que vai acontecer em breve, tá? Na verdade vai acontecer amanhã e nós estamos aqui trazendo uma revisão para vocês, tá? Uma vez que a banca não disponibiliza as provas, então eu escolhi algumas questões, na verdade 7 questões, com assuntos diversos que fazem parte lá do edital da prova, tá? E nós vamos comentar esses itens, espero que possa ser significativo e ajude você na resolução da prova amanhã, beleza? Então, olho na tela para a gente começar nossas questões. Revisão aí, Faculdade de Medicina do Sertão, olha só. Primeira questão, eu trago 5 itens, verdadeiro e falso, para analisarmos. Olha lá, colocando aí os itens. Sobre ecologia. Ecologia, assunto que hoje está presente em quase todos os vestibulares, eu diria todos os vestibulares do país, tá? Assim como na prova do Enem. E agora vamos fazer uma análise de alguns itens que espero que possa te ajudar na resolução amanhã da prova do vestibular de Medicina do Sertão. Olha só, o item 00 diz... A questão, vamos começar pelo enunciado. Sobre ecologia, analise as seguintes afirmativas. Então vamos definir o que é verdadeiro e falso aí. O item 00 diz assim: as condições climáticas e de solo determinam a similaridade da vegetação observada em um bioma terrestre. São exemplos de biomas terrestres os campos e as florestas pluviais tropicais. Beleza, nós temos aí o conceito de bioma com alguns exemplos. Um bioma é um ecossistema com características típicas. Por exemplo, nós temos a tundra, a taiga, floresta temperada, floresta tropical, campos e desertos, entre os principais biomas terrestres do mundo. Então temos aí florestas fluviais tropicais que exemplificam bem aí tipos de biomas. O item 1. O item 00 verdadeiro, você vai anotando aí esses pontos, tá? O item 1.1. Há ecossistemas de diferentes tamanhos, desde uma pequena lagoa a um oceano. Mas em todos os ecossistemas, cada espécie ocupa um lugar específico. O lugar onde o organismo vive é o seu hábitat. E a questão diz que é o seu nicho ecológico. É o seu hábitat. Hábitat é o local ocupado, é o local onde o organismo vive. Todas as suas atividades desempenhadas em uma dada área caracterizam o seu nicho ecológico. Então, item 1, falso. O que deveria ser colocado ao final seria hábitat e não nicho ecológico. O item 2. O hábitat de uma espécie inclui relações... Opa, olha aí que ele trocou o conceito. O hábitat de uma espécie inclui relações alimentares. Relações alimentares, obtenção de abrigo e locais de reprodução estão relacionados ao seu nicho, o que o organismo faz, suas atividades. Então você vai relacionar hábitat ao ambiente onde ele é encontrado, onde ele vive. Nicho, as atividades que ele desempenha numa dada área. Beleza? Olha só, então o item 2, item falso também. Temos por enquanto verdadeiro para o item 0, falso para o item 1, falso para o item 2. Nos ecossistemas, a energia não é reciclada. Ela tem um fluxo unidirecional, não havendo, pois, reaproveitamento da energia liberada na transferência de energia entre os seres vivos. Gente, a energia, de acordo com as leis da termodinâmica, ela não é criada nem destruída, ela é modificada, ela é transformada. Todas as vezes que ocorre transformação de um tipo de energia em outro, parte da energia vai se perdendo para o meio. E nós temos aí, dentro dessa condição, a redução de energia, não sendo possível observar um ciclo. Então, a energia obedece a um caminho unidirecional. O item 4, claro, item 3 verdadeiro, confirmando aí a veracidade do item. O item 4, tomando como exemplo as savanas africanas, pode-se afirmar que as zebras, os leões e os abutres lá encontrados ocupam o mesmo hábitat, mas têm diferentes nichos ecológicos. Essa é com você. Então vamos para os itens, ó. Verdadeiro, né, gente? Evidenciando aí o conceito de hábitat
e de nicho ecológico. Hábitat local, nicho ecológico, atividade. Então temos aí confirmando as alternativas, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Queria que você desse uma olhadinha aqui para o quadro agora, para que nós possamos fazer a fixação de alguns conceitos básicos dentro de ecologia. Ecologia é assunto importantíssimo, vê bem. Presta bem atenção. Em ecologia, nós temos a unidade de estudo que é o ecossistema. Em ecologia, a unidade de análise será sempre ecossistema. O que é um ecossistema? Um ecossistema é uma relação entre que são fatores abióticos, tudo aquilo que não tem vida no ambiente. Temperatura, luminosidade, composição do solo, entraria como fatores abióticos. Já os fatores bióticos são os seres vivos. Então existe uma relação entre seres vivos e ambiente. E nessa relação ocorre troca de matéria e energia. Então vê bem. A energia, ela vai passando de um nível trófico para outro. Por exemplo, produtores captam energia do sol, realizam fotossíntese, captam uma grande quantidade de energia. Naturalmente não será de 100%, porque o organismo, o produtor, a planta, o vegetal, para que ele possa produzir, para que ele possa realizar fotossíntese, ele também gasta energia. Então não haverá um rendimento de 100% naturalmente, mas ele capta uma grande quantidade de energia. Essa quantidade de energia luminosa é transformada em carboidrato. Os consumidores primários se alimentam dos produtores, já vão gastar energia. E a energia ela vai se perdendo à medida que vão se passando os níveis tróficos, beleza? Então, no ecossistema, o que é que eu tenho? Eu tenho uma relação entre fatores abióticos, que são os componentes não vivos, e os fatores bióticos, que são os organismos, os seres vivos. Nessa relação, ocorre transferência de energia de maneira unidirecional, obedecendo as leis da termodinâmica, que a energia não é criada nem destruída, que a energia é transformada, e todas as vezes que ocorre transformação de um tipo de energia em outro, ocorre perda para o ambiente. Já a matéria, que constitui os organismos, que constitui os fatores abióticos, ela passa por ciclos, onde nós encontramos os ciclos biogeoquímicos. Por exemplo, ciclo da água. Aí aqui, ó, para a matéria nós temos o ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo, tá? Então fica de olho, ponto importantíssimo. A questão ainda falava sobre bioma. O que é um bioma? Bioma é um ecossistema, porém, é um ecossistema que traz características que o definem bem. Por exemplo, a tundra. A tundra se localiza no extremo norte. A tundra, localização extremo norte, temperatura, é um clima, você vai encontrar uma temperatura muito baixa, é um clima extremamente frio. Você vai encontrar animais homeotérmicos, como mamíferos e aves, tá? Uma vegetação de musgos e líquens. E à medida que você vai passando, se direcionando do extremo norte para a região, indo mais ao sul, região equatorial, indo ao sul, a gente vai perceber que a temperatura ela vai aumentando a biodiversidade, tá? Por conta de maior quantidade de água em muitas regiões, como nas florestas tropicais. Beleza? Então fica de olho em ecossistema, bioma, hábitat, nicho ecológico, transferência de matéria e energia, pontos importantes aí. Olho na tela para a gente passar para a próxima questão. Questão de número 2 aí, olha só. Então temos, atenção, olha lá. Com relação ao reino plant, analise as seguintes afirmativas. Após a entrada de íons potássio de água nas células guarda ou estomáticas,
dá-se a abertura do ostíolo. Temos uma imagem aí, deixa eu explicar para vocês essa imagem. Nós temos aí uma folha, um corte histológico de uma folha. Na folha de uma planta nós temos anexos epidérmicos, como vocês podem observar no detalhe, que são os estômatos. Daí, células estomáticas ou células guarda. Olha para o detalhe. Em um, nós temos as células que estão abrindo. Observa que a setinha 2 aponta para a abertura, que é o ostíolo. O que acontece? As células 1, quando recebem potássio é um íon mineral, aumenta a concentração de potássio no interior das células apontadas pela seta 1. Logo, as células ficarão hipertônicas. Se elas ficam hipertônicas, elas atraem água. E se elas atraem água, elas ficam túrgidas. A turgidez faz com que haja a abertura do ponto 2, que é o ostíolo. Dessa maneira, ela pode realizar trocas gasosas e perder água para o meio. Beleza? Vamos lá. Questões sobre fisiologia vegetal, reino plant, tá? Após algum tempo de retirada de um anel, muita atenção para esse item. Olha só. Após algum tempo de retirada de um anel completo do caule, o anel de Malpighi, apresentado aí pela imagem, observa-se um entumecimento na área logo acima do corte 2. Dá uma olhadinha ali, ó. Olha lá. Veja que eu tenho um corte ali em 1. Logo acima do corte seria essa área 2. Você observa que ela está um pouquinho entumecida, está um pouquinho inchada. Por que ocorre esse inchaço? Nas plantas angiospermas dicotiledôneas, nós temos 2 tipos de vasos condutores. Xilema, que passa no centro do caule, levando água e sais da raiz até as folhas. É o que nós chamamos de seiva bruta. Nas folhas, água e sais são modificados passando pelo processo de fotossíntese, dando origem à glicose. A glicose que é produzida nas folhas será passada para a raiz, pela periferia do caule. Vasos, floema. Olha só, no centro do caule eu tenho o xilema, na periferia do caule eu tenho o floema. E o floema vai levar açúcar para a raiz. Então, quando ele diz que há um entumecimento na área logo acima do caule, olha aí, do corte, como a gente pode observar, devido à retirada dos vasos floemáticos, o floema e não do xilema. Então, item falso. Primeiro item verdadeiro, segundo item falso. Vai anotando aí, tá? Em uma planta como o cipó-chumbo, que tem raízes sugadoras, verdade, ó. Algumas plantas são parasitas. O cipó-chumbo, por exemplo, ela tem os austórios. Ela é capaz de parasitar outra planta. Por quê? Porque essas raízes parasitas, que são os austórios, entram na planta e captam o floema. Olha só, captam a seiva elaborada, na verdade, que está contida no floema e não no xilema. Ela é uma planta chamada de holoparasita. Holoparasita é um parasita total. É uma planta que parasita outra, sugando a seiva elaborada. Já a hemiparasita é um parasita parcial. Parcial por quê? Porque ataca o xilema, tirando a seiva bruta. O cipó-chumbo, lembra disso, anota isso aí, é importante. O cipó-chumbo tem austórios verdadeiro, raiz parasita, mas ela não alcança o xilema, ela alcança o floema, tirando a seiva elaborada. Por isso ela é chamada de holoparasita. Já a erva de passarinho é uma hemiparasita, um parasita parcial. A erva de passarinho, ela tira do xilema, beleza? Então, item falso. Item 3. A gema apical de uma planta produz auxinas que migram em direção à base e inibem o crescimento das gemas laterais mais próximas. Com a remoção da gema apical, o crescimento das gemas laterais deixa de ser inibido. Eu vou mostrar isso já para vocês. Isso é o princípio da poda, beleza? Então, temos aí o item verdadeiro, tá? Vou mostrar para vocês. A curvatura dos órgãos vegetais mostrados na figura deve-se ao aumento da concentração de auxinas no lado menos iluminado,
Ó, olha só, a curvatura dos órgãos vegetais mostrados na figura deve-se ao aumento da concentração de auxina nos lados menos iluminados e, consequentemente, aumento do crescimento celular deste lado, tanto no caule verdadeiro quanto na raiz. Espera aí, gente, a raiz, olha só, a raiz percebe que ela tem um comportamento diferente do caule. O lado 1 do caule, olha lá, caule lado 1 está crescendo. Cresce no lado menos iluminado, não cresce no lado onde há luminosidade. Perceba que na raiz a resposta ela é diferente. Você não pode comparar os dois uma vez que você tem respostas diversas. E aí nós temos resposta para a questão verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Dá uma olhada aqui na tela, vem para cá, dá uma olhadinha para você entender bem esse princípio da auxina. Olha só. Vê bem, gente. Quando falamos em gemas apicais, estamos falando nesse tecido aqui. Ó. As gemas apicais estão nas extremidades da planta. Nessa área ocorre a produção de auxina. A auxina é um hormônio vegetal que determina o alongamento. A planta vai crescer por alongamento, as células vão esticar. Só que tem um detalhe. Quando a auxina é produzida, ela vai descendo. E essa descida da auxina vai inibir aqui, ó. Observa que logo abaixo, onde a auxina vai se encontrar, ela não permite que haja crescimento de ramos laterais. Então, como não vão crescer ramos laterais, nós chamamos esse fenômeno de dominância apical. O ápice está dominando o crescimento e impedindo a formação de gemas laterais. Se eu realizo o corte, as gemas laterais começam a se desenvolver e a planta começa a ramificar. Então, altas concentrações de auxina vão começar a inibir o crescimento de ramos laterais. Lembrando que a auxina, ela vai determinar o crescimento também por alongamento. Aproveitando isso aqui, fica de olho no detalhe. Nós temos 5 hormônios vegetais, mas eu pediria para você lembrar de 2. A auxina, que determina crescimento por alongamento, e o etileno, que é aquele hormônio que você vai perceber, por exemplo, você vai à feira e compra um mamão verde, e você quer que ele amadureça mais rapidamente. Você realiza cortes na casca, enrola no jornal e deixa ele abafado. A casca vai começar a liberar o etileno, que é um hormônio, ó. Esse hormônio ele vai ser liberado, como o mamão está abafado, ele vai voltar a atuar no fruto e vai acelerar o amadurecimento do fruto. Beleza? Tranquilidade? E lembra os principais grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas são plantas avasculares. De pteridófitas em diante, nós temos aí plantas vasculares. E os vasos são xilema e floema. Nas angiospermas, bem rapidinho aqui, ó. Nas angiospermas, o xilema, que eu vou representar em azul, ó. Ele vai estar no meio do caule, levando água e sais para a folha. Na folha, água e sais vira glicose. Então, o xilema leva seiva bruta para a folha. Na folha, água e sais vira glicose, sendo transformado em seiva elaborada. A glicose vai descer pela periferia do caule, pelo floema. Se eu realizo um corte, olha só.
Se eu corto o caule, o floema começa a se acumular, como a gente viu na questão anterior. Beleza? Olho na tela para a gente passar para a próxima questão, beleza? Eu espero que esteja ficando fácil, lembrando aí alguns pontos, tá? Você que já deu aquela estudada, a ideia aqui é relembrar alguns aspectos principais. Vamos lá. Sobre enfermidades humanas, olha aí, gente, julgue os itens. Malária, olha lá, a malária é uma protozoose, é uma doença causada por protozoário, esporozoário ou apicomplexa, beleza? Transmitido ao homem, transmitidos, os esporozoários são transmitidos ao homem pela picada de mosquitos de um determinado gênero, olha lá. Quando liberadas no sangue humano, as toxinas produzidas por esses protozoários causam acessos febris. Um dos principais sintomas da malária são os acessos de febre. A gente vai observar, por exemplo, os tipos de febre. Febre terçã, febre quartã, típicos do momento em que ocorre a ruptura das hemácias. Por exemplo, a febre terçã. O parasita, quando entra no organismo, ele passará 24, 48 horas, segundo dia, primeiro dia 24 horas, segundo dia 48 horas. Após o segundo dia, nós temos o terceiro dia, então após 48 horas, o protozoário levará à ruptura das hemácias. Como após 48 horas é o terceiro dia, teremos a ruptura das hemácias, temos a febre terçã. Já na febre quartã, nós teremos 24, 48, 72 horas, terceiro dia, após o terceiro dia, após 72 horas, nós teremos a ruptura das hemácias, caracterizando a febre quartã. E temos o mosquito Anopheles como agente transmissor. E o agente etiológico é o esporozoário do gênero Plasmodium, item verdadeiro. E aí temos, doença de Chagas, doença causada por um nematóide, falso. É um protozoário flagelado. Ei, olha só, tá falso, não é um nematóide, cujas larvas infectantes são ingeridas por mosquito hematófago do gênero Culex. Culex elefantíase, gente. Doença de Chagas é o barbeiro, então o item está completamente falso. Não é um mosquito, é um inseto, é o barbeiro. Então, falso. Verdadeiro para o primeiro item, falso para o segundo item, né, o item 1. O 00 verdadeiro, o item 1 falso. Hanseníase ou lepra. Nós temos aí uma bacteriose, doença transmitida pelo ar ou pela saliva de pessoa contaminada. Pela saliva, gente, pela saliva de pessoa contaminada com o bacilo Clostridium. Olha só, não é Clostridium, é Mycobacterium. O bacilo que causa a hanseníase é o Mycobacterium lepre. Mycobacterium lepre. Clostridium é um grupo de bactérias anaeróbias que causam, por exemplo, tétano. Tétano é Clostridium. Gangrena gasosa é Clostridium, beleza? Então, item falso. Então, temos verdadeiro, falso, falso. Olha lá, tuberculose. Tuberculose, doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis e que tem como medida profilática a aplicação da vacina BCG. Verdadeiro, né? Informação aí bem direta. É o Bacilo Calmette-Guerin, a vacina BCG, causa infecções nos pulmões e de outros órgãos, incluindo até os ossos, gente. Verdadeira questão, tá? Questão bem direta. E aí nós temos, condiloma acuminado ou blenorragia. Eita, que ele misturou, foi tudo aí. O condiloma acuminado, HPV, blenorragia, HPV, condiloma acuminado, é um vírus. E blenorragia é gonorreia, que é uma bacteriose. Causada pela bactéria Mycobacterium gonorrhei. Também está errado aí, É Neisseria gonorrhei. Então tá tudo errado aí no item. Item falso, temos aí, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Gente, vê bem, dá uma olhada aqui para o quadro. Preste bem atenção para isso. Muito importante você saber diferenciar viroses, bacterioses, protozooses. Dicasinha rápida, viroses, na maioria das vezes, não tem tratamento. O tratamento é para os sintomas.
não existindo uma medicação específica. Daí nós percebemos agora a situação a qual vivemos, essa grande dificuldade para se fazer o tratamento dessa epidemia do Covid, beleza? Para bactérias nós temos os antibióticos. E lembra, uma dicasinha, quando você pensar numa virose, lembra que na grande maioria das viroses, você só tem manifestação uma vez daquele mesmo vírus, beleza? Quando você tem a manifestação de uma virose por mais vezes, como por exemplo uma gripe, Covid, são cepas diferentes, beleza? Então, olho na tela para passarmos para a questão de número 4. Espero que vocês estejam acompanhando bem aí, fique bem fácil. Olha só. Analise os itens sobre biotecnologia. Olha lá, gente, tema importantíssimo, genética molecular. Enzimas de restrição são produzidas por bactérias e fazem parte dos mecanismos de defesa destas contra o vírus. Um DNA viral pode ser produzido, ou melhor, desculpem, pode ser reduzido a pedaços e, assim, ser impedida a reprodução do vírus nas bactérias. Verdadeiro, correto. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um resuminho sobre enzimas de restrição. As enzimas de restrição cortam a molécula DNA em sítios-alvo específicos, resultando em fragmentos cujas pontas mostram-se apropriadas à inserção dos mesmos a um vetor cortado pela mesma enzima. Certíssimo, verdadeiro. Algumas bactérias possuem, além do cromossomo, moléculas menores e circulares de DNA, denominada plasmídeos, verdadeiro também, os quais são utilizáveis como vetor para o DNA que se quer transferir, correto? A introdução de um fragmento de DNA exógeno numa molécula de DNA de um organismo manipulado geneticamente resulta em um DNA recombinante. A construção de um genótipo específico pela adição de DNA exógeno pode ter grande importância científica e comercial. Beleza? Olha lá. E o último item, verdadeiro, claro. Se um DNA recombinante é introduzido em uma bactéria, as moléculas recombinantes podem ser multiplicadas. Processo conhecido por clonagem gênica ou clonagem de DNA. Todos os itens são verdadeiros. Eu quero que você dê uma olhada agora para o quadro, que eu vou te mostrar um resumão de tudo isso. Assunto muito importante que pode estar em qualquer prova, incluindo a prova que você fará amanhã. Beleza? Dá uma olhada aqui. Gente, imagina uma pessoa que ela apresenta diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1, olha só, mel, açúcar. Ela tem um excesso de açúcar no sangue em decorrência da falta da insulina. Ela tem um problema no pâncreas endócrino, nas células beta-pancreáticas, que ela não produz insulina ou produz de maneira insuficiente, beleza? Antigamente essas pessoas elas eram tratadas com insulina suína, mas o índice de rejeição era alto. O que é que acontece? Hoje nós conseguimos, por meio do projeto Genoma Humano, fazer um mapeamento gênico, mapeamento do DNA humano, e saber qual cromossomo apresenta o gene responsável pela produção de insulina. Células de uma pessoa normal do pâncreas, olha só. Células beta-pancreáticas de uma pessoa normal são retiradas. É retirado o material genético que está no núcleo da célula. Está aqui o DNA. Devido ao PGH, sabemos exatamente onde está esse gene. Esse DNA retirado
ele apresenta o gene que vai controlar a produção da insulina. Então, tem o isolamento do gene humano de uma célula beta-pancreática de uma pessoa normal. Como fazer a retirada desse gene? Bactérias, vamos colocar aqui ao lado. Bactérias apresentam estrutura simples quando comparado a organismos eucariotos, apresentam DNA cromossômico, que controla as atividades metabólicas bacterianas, e apresenta moléculas menores, que são os plasmídios. As bactérias, elas apresentam, além disso, organoides, que são os ribossomos, responsáveis pela síntese proteica. Então nós temos cromossomo bacteriano, DNA circular de grandes dimensões, quando comparado ao plasmídio, que é um circular menorzinho, e os ribossomos. Descobriu-se que algumas bactérias, quando eram atacadas pelo vírus bacteriófago, o vírus introduz, deixa eu fazer aqui um pouquinho diferente, para diferenciar o material genético. Quando o vírus introduz o seu material genético na bactéria, ele passa a parasitar a bactéria, controlando o metabolismo bacteriano, produzindo novos vírus, destruindo a célula bacteriana. Percebeu-se que algumas bactérias são capazes de cortar o DNA viral, impedindo a sua multiplicação. E as bactérias conseguiam clivar, cortar o DNA, usando enzimas de restrição. Essas enzimas, produzidas pela bactéria, cortam o DNA em pontos específicos. Ela reconhece uma sequência em torno de 6 pares de bases e corta o DNA. Essas enzimas foram trabalhadas em laboratório, purificadas, e utilizando-se essas enzimas de restrição que as bactérias produzem, elas podem cortar o DNA humano. Então vou trabalhar aqui um termo hipotético, vou dar uma nomenclatura hipotética a uma enzima. Ela vai cortar o DNA separando o meu gene de interesse, que é o gene para insulina. Eu agora tenho o gene para insulina de uma pessoa normal, isolado. O que eu quero? Eu quero que esse gene ele comece a se expressar. Para isso é interessante que eu amplifique o número desse gene, o número de cadeias. De que maneira eu posso fazer isso? Ter um número maior de genes e esse gene comece a produzir insulina. Esse gene ele pode ser introduzido em bactérias. Eu posso utilizar uma bactéria, mais uma vez, DNA cromossômico, moléculas menores, que são plasmídios. Deixa eu mudar um pouquinho aqui para ficar mais didático. Os plasmídios bacterianos, os ribossomos. Então eu posso fazer isolamento de um plasmídio bacteriano. Eu posso cortar esse plasmídio com a mesma enzima de restrição que eu cortei o DNA humano. E agora, depois de deixar ele cortadinho, o que é que eu faço? Eu pego o plasmídio, usando uma enzima chamada ligase, eu faço a ligação do gene humano com o plasmídio bacteriano. Eu tenho aí um organismo, eu tenho aí o início da formação de um organismo transgênico. Eu vou pegar esse DNA recombinante, esse DNA recombinante que é o plasmídio bacteriano com o gene humano para a insulina, vou introduzir em bactérias.
Eu tenho aí uma bactéria OGM, organismo geneticamente modificado transgênico. A bactéria se reproduzirá por bipartição. Formando clones bacterianos. E essas novas bactérias terão a capacidade de produzir insulina humana. Então, bactérias com gene humano, bactérias transgênicas, ou OGM, organismos geneticamente modificados, produzindo insulina humana. Essa técnica é utilizada para a produção de outras substâncias atualmente. Então, veja bem, nós temos aqui a técnica da transgenia, engenharia genética, biotecnologia, que ocorre com o uso de enzimas de restrição, que são produzidas por bactérias, cuidado para não dizer que são os vírus que produzem, as bactérias produzem para se defender da atividade viral. O projeto Genoma Humano me permitiu conhecer a sequência de genes, facilitando assim a técnica, naturalmente. Beleza? Então, muito importante isso, olho na tela para passarmos para a nossa próxima questão. Olha lá. Sobre a embriologia humana, julgue os itens. A ovogênese, que é a produção do gameta feminino, é finalizada apenas quando ocorre a penetração do espermatozoide no ovócito 2. Perfeito. Mensalmente a mulher não ovula liberando um óvulo. Ela ovula liberando um ovócito 2. Esse ovócito 2 só se transformará em óvulo caso ele seja fecundado. Então, a ovogênese é finalizada apenas quando ocorre a penetração do espermatozoide no ovócito 2, liberado pelo ovário quando está iniciando a segunda divisão meiótica, item verdadeiro, correto. Item 1. Por volta do 6º a 7º dia após a fecundação, a blástula implanta-se no endométrio uterino, o que deve encontrar-se com características da fase secretora, que é muito rica em nutrientes. Perfeito. Olha só. Devido à ausência de vitelo nos mamíferos, o desenvolvimento dos anexos embrionários ocorre precocemente a partir da gástrula, para garantir a nutrição do embrião. Olha, na verdade, a gente vai observar que nos mamíferos a quantidade de vitelo é bem pequena. Nós temos ainda o vitelo, porém numa quantidade pequena. A vesícula vitelínica, responsável pela nutrição dos embriões de aves, peixes e anfíbios, junta-se ao córion e à parede uterina. Opa, falso, né, gente? Quem tem córion? Córion é aquela película, aquele anexo embrionário mais externo, que só aparecerá em répteis, mamíferos e aves. Beleza? Não aparecendo em peixes e anfíbios. Falso. O folheto embrionário mais externo, o ectoderma, que dá origem à epiderme e seus anexos e ao sistema nervoso, já se caracteriza como camada celular bem definida no momento da implantação do embrião. Olha só, o embrião ele será implantado na fase de blástula, onde ainda não há histogênese. Beleza? Então, recapitulando aí, o item 0, verdadeiro, ok? A mulher libera um ovócito 2. A implantação do embrião no endométrio, que é a nidação, ocorrerá por volta do 6º ou 7º dia. Vou mostrar isso aqui para vocês, tá? E aí no item 2, devido à ausência de vitelo nos mamíferos, o desenvolvimento dos anexos embrionários ocorre precocemente a partir da gástrula para garantir a nutrição do embrião. Na verdade, ele tem ainda uma pequena quantidade de vitelo que vai nutrir inicialmente, de maneira reduzida. Então o item aí falso, tá? O córion não aparece em peixes, nem anfíbios, como diz a questão, apenas em répteis, mamíferos e aves, no item 3. E o folheto ectodermo, como qualquer folheto embrionário, só se formará a partir da gástrula. Então, olha aqui no quadro para a gente fazer um resuminho de alguns pontos importantes. Olha, esses pontos que eu anoto no quadro, você pode dar aquela parada, pausa e anota que são bem importantes. Vê só. A mulher, ela ovulará, como eu disse, liberando um ovócito 2. Então dá uma olhada aqui, ó.
tecido que envolve internamente o útero é o endométrio. Então temos útero, tuba uterina e ovários. Ovário, estou mostrando apenas um aqui. Então, mensalmente, metade do ciclo menstrual, se a mulher tem um ciclo menstrual regular de 28 dias, no 14º dia do ciclo, há um pico de um hormônio hipofisário chamado LH. Na metade do ciclo, a mulher ovulará, liberando um ovócito 2. Então, a ovulação resulta do pico de LH com a liberação de um ovócito 2. Caso a mulher mantenha relações sexuais no período da ovulação, é provável que ocorra a fecundação, que é a chegada do espermatozoide e o encontro com o ovócito 2, para a formação do óvulo, concluindo assim a meiose 2, como nós vimos na questão. Então tem início aí o desenvolvimento embrionário com as divisões do zigoto. Então nós teremos aí, ó, só para lembrar, um tecido ciliado, epitelial ciliado, para movimentar o embrião em formação. Então temos o zigoto, blastômeros, a mórula, que é aquele maciço de células, chegando no endométrio, nós temos a blástula. A blástula, ou blastocisto, como a gente vai chamar na espécie humana, ele irá implantar no endométrio. Essa implantação do embrião no endométrio, a fixação, é a nidação. E isso ocorrerá entre o 6º e 7º dias após a fecundação. Quando ocorre a nidação, o embrião está em fase de blástula, não tem tecidos ainda. A formação de tecidos começará na gastrulação após a implantação do embrião no endométrio. Por isso, um dos itens, o último item, se não me falha a memória, ele diz que a ectoderme já se forma na blástula. Não, apenas a partir da gástrula, onde nós temos a histogênese, que é a formação de tecidos. Quando ocorre a nidação, ocorre a formação do córion, que dará origem à placenta, e a produção de um hormônio, que é o HCG, hormônio gonadotrofina coriônica, porque é produzido pelo córion, é o exame que é detectado para confirmação da gravidez. Beleza? Fica de olho nisso, ponto importantíssimo. Vamos para a tela para darmos sequência com nossas questões, beleza? E aí, tranquilidade, né? Tá ficando fácil. Espero que sim, se detonar essa prova amanhã. Olha lá, olha para a tela. Sobre viroses, nossa penúltima questão aí, ó. Coloquei essa questão sobre viroses, uma vez que nós estamos passando por esse momento, acredito que a banca venha contemplar algo relacionado a vírus. Então, olha só, os vírus não têm metabolismo próprio. Dependem das células de outros organismos para crescer e se reproduzir. Verdadeiro. Por isso que vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus que infectam animais têm como material genético RNA. Opa! O ideal seria, os vírus que infectam animais podem ter como material genético RNA. E aí diz, independente do modo de reprodução utilizado. Falso, gente. Vírus ou tem DNA ou tem RNA. Vírus que atacam animais podem ter DNA ou RNA. E não apenas RNA. Item falso. A infecção viral geralmente causa profundas alterações no metabolismo celular e pode causar a morte da célula, como se observa na ação do bacteriófago verdadeiro, que a gente viu aqui, né? Eu disse que o bacteriófago ele ataca as bactérias, podendo causar a morte, mas as bactérias podem se defender por meio das enzimas de restrição. Um vírus é formado por um envoltório de moléculas de proteínas, o capsídeo, que protege o núcleo. Opa, falso. O vírus não tem núcleo. Vírus não tem organização celular. Por isso aquele dilema, se vírus é ou não ser vivo. Beleza? Então, item falso. A principal característica dos retrovírus é a presença da enzima transcriptase reversa, capaz de produzir no citoplasma da célula hospedeira moléculas de DNA a partir do RNA.
o qual se recombina com o DNA celular. Temos aí o item verdadeiro, olha. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Uma questão, gente, bem direta. Olha para mim, olha para cá, preste muita atenção, vê bem. Fica de olho nas principais viroses, assim como nessa questão que é extremamente importante, que traz conceitos, características básicas sobre vírus, beleza? Acredito muito que a banca venha trazer algo relacionado a isso. Fica de olho naquela questão de doenças e nessa questão aí, extremamente importantes, beleza? E eu não poderia deixar de falar para vocês algo relacionado à fisiologia humana. Olha lá para a tela, gente, olha lá. Fisiologia humana, fica de olho, tá? Olha só. Assunto que pode estar presente, é muito frequente em questões. Sobre fisiologia humana, julgue os itens. Olha, vai pegar um link no que a gente falou do desenvolvimento embrionário, tá? Vamos unir aí os pontos. A sucção do mamilo estimula a liberação de ocitocina. Ocitocina, lembra desse nome? Armazenada na neurohipófise, perfeito. A neurohipófise é a hipófise posterior, ela armazena dois hormônios. ADH, que é o hormônio antidiurético, aquele hormônio que tem a sua liberação inibida, por exemplo, pela ingestão de bebida alcoólica, pela ingestão de cafeína. E a sucção do mamilo estimula a liberação de ocitocina, armazenada na neurohipófise. E esta vai provocar a contração da musculatura lisa das glândulas mamárias, levando à ejeção do leite. Olha só, quem estimula a produção de leite é a prolactina. Quem estimula a ejeção do leite é a ocitocina. Verdadeiro, é armazenado pela neurohipófise. Lembra também, gente, que a ocitocina ela vai atuar no momento do parto. A prolactina, produzida pela neurohipófise, falso, produzida pela adenohipófise. É o principal hormônio responsável pela produção de leite. Isso é verdadeiro, mas o local de produção não é na neuro. A neuro tem apenas a função de armazenar dois hormônios. A neurohipófise armazena apenas dois hormônios, ADH e ocitocina. A liberação de ocitocina é estimulada pela amamentação logo após o parto. Este hormônio é também responsável pela contração da musculatura uterina, prevenindo assim a perda excessiva de sangue. Está aí que acabei de falar sobre a atividade da ocitocina, verdadeiro. A produção e a ejeção do leite pelas glândulas mamárias são controladas pela adenohipófise. A produção, sim, pela prolactina, mas a ejeção, não. A ejeção, ela é controlada pela ocitocina, que é o hormônio armazenado pela neurohipófise. E o item 4, aí na sequência, a produção de leite é controlada pelos níveis elevados de progesterona. Opa! Prolactina. Cuidado, muito cuidado. Gente, olha para o quadro, olha para cá, fica de olho para a gente finalizar essa nossa aula, tá? Vê bem. Glândula hipófise anterior, adenohipófise. Vamos fazer um resuminho aqui bem rápido com relação a isso. Olha só. Eu divido a glândula hipófise, olha só. Imagina que a minha hipófise, está aqui, ó, a minha hipófise, na base do crânio, numa depressão do osso esfenoide, chamada célula turca. Essa glândula é do tamanho de uma ervilha, essa glândulazinha é do tamanho de uma ervilha, e se divide em adenohipófise e neurohipófise. Pensa comigo, a adenohipófise produz 6 hormônios. A adenohipófise produz 6 hormônios. Vamos lembrar? Ó, dicasinha para ficar fácil. Primeiro hormônio, não existe uma ordem hormonal não, isso é só para você memorizar. Primeiro hormônio, primeiro para cima. Primeiro hormônio para cima, hormônio do crescimento. Ó, GH, adenohipófise. Vamos pegar primeiro os hormônios da adeno. A adeno, acompanha comigo, produz 6 hormônios. 6. O primeiro para cima, hormônio do crescimento.
GH atua em ossos, músculos, cartilagens aí, em todo o corpo na verdade, mas enfatiza esses aspectos. Primeiro hormônio, ó, para cima. Você vai imaginar agora que os hormônios vão descendo da hipófise para atuar em outras partes do corpo. Um referencialzinho anatômico. Primeiro para cima. Segundo desceu, atuou na tireoide, estimulando a glândula tireoide. Que hormônio é esse? Que sai da hipófise e estimula a tireoide. É o TSH. Saiu da hipófise, foi para a tireoide. Primeiro, GH. Segundo, TSH. Terceiro, ó, glândulas mamárias. Produção de leite, prolactina. Primeiro, para cima, GH, crescimento. Segundo, TSH. Terceiro, prolactina. O quarto vem aqui, ó, para as adrenais ou suprarrenais. Adrenais. CTH, porque o hormônio vai atuar no córtex das adrenais, estimulando a produção de corticoides. Primeiro GH, segundo TSH, terceiro prolactina, quarto ACTH. Quinto e sexto vão atuar nas gônadas. Testículos e ovários, quem são eles? FSH e LH. Ó, o LH falei anteriormente, ovulação. Então, ó, são os hormônios gonadotróficos. Porque atuam nas gônadas. Beleza? Fácil? E aí, a neuro produz quantos? Nenhum. Armazena quantos? 2. Porque os hormônios da neuro vêm de uma região acima, que é o hipotálamo. Quais são os dois hormônios? Ocitocina, prolactina, produção de leite. Ocitocina, ejeção do leite. Beleza? Ó. E aí, o outro hormônio é o ADH, hormônio antidiurético. A falta desse hormônio leva a um quadro chamado diabetes insípidos. Beleza? Então, gente, nós temos aí um resumão dos principais pontos que eu acredito que vão te ajudar nessa prova. Não deixa de dar uma olhada naturalmente em fisiologia, sistema cardiovascular, sistema respiratório, uma vez que nós estamos aí em meio a uma pandemia, onde um dos principais pontos de ataque do vírus é o sistema respiratório. Então fica de olho, prevenções para algumas doenças, dá uma olhadinha também nas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Naturalmente, acredito que você tem conceitos básicos, uma vez que você vai fazer o vestibular para medicina, sobre citologia, histologia, tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, tá? E espero que você faça uma excelente prova. Essa é a minha contribuição para você que vai fazer esse vestibular. A prova é amanhã. Então, gente, um grande abraço a todos. Espero que tenha ficado bem fácil e eu possa ter ajudado vocês, beleza? Muito sucesso!